Isto não é um cachimbo. Isto sim é um cachimbo. Fala, confrades, Barba aqui, tudo beleza? Hoje eu saí para cachimbar, aproveitar a tarde ensolarada que tá fazendo aqui em Espera Feliz. E por coincidência, eu acabei pegando essa camiseta que eu tô vestindo aqui, ó. Eu tenho ela desde quando comecei a cachimbar. Eu pedi que uma jovem artista daqui da minha cidade fizesse essa estampa para mim. É uma pintura feita à mão. E como vocês sabem, essa pintura é do artista belga René Magritte. E talvez seja a imagem mais icônica do meio cachimbeiro, mais conhecida como Isto Não É um Cachimbo. Aí, aproveitando essa coincidência, eu resolvi parar aqui para poder trazer uma reflexão para vocês de algo que eu já venho pensando há algum tempo. Como vocês sabem, René Magritte era um artista da escola surrealista, ali do boom das vanguardas europeias. E no ano de 1929, ele produziu essa pintura. E a ideia dele era tentar investigar quais são as fronteiras entre realidade e linguagem. Então, quando ele produz esse quadro que traz essa legenda Ceci n'est pas un EPP, ou Isto Não É um Cachimbo, essa pintura já é em si uma contradição, né? Já que ele está retratando um cachimbo, como que ele afirma ao mesmo tempo que isso não é um cachimbo? E aí que entra a parte da reflexão dele, em que na verdade o que ele está apresentando aqui é apenas a imagem de um cachimbo, porque o objeto real, o cachimbo, é isso daqui. Quando ele propõe essa reflexão, ele está tentando nos dizer o seguinte, que uma coisa é a realidade concreta com a qual nós temos contato. E outra coisa é a maneira que nós apreendemos essa realidade e a maneira como nós expressamos essa realidade que nós vemos, através da linguagem. Então aí existe talvez um abismo, né, entre aquilo que realmente é real e aquilo que apenas representa esse real, que passa, na verdade, pela nossa subjetividade, né? Por isso que cada um tem uma maneira muito particular de enxergar e de compreender as coisas que estão ao seu redor. O título dessa imagem é A Traição das Imagens. Pensando sobre isso, é que eu trouxe para vocês hoje nesse vídeo uma reflexão que já há muito tempo eu venho fazendo, e eu queria partilhar aqui com vocês até para poder saber um pouco da opinião também dos confrades. Mas antes disso, aproveitando o tema desse vídeo, vocês já conhecem o canal do Gabriel lá de Porto Alegre? O nome do canal dele é Isto Não É um Cachimbo. E talvez seja atualmente, né, dos canais sobre cachimbo mais recentes que foram criados aqui no Brasil, um dos mais legais, porque além do Gabriel trazer muita informação bacana a respeito de tabacos, a respeito de cachimbo, ele também traz entretenimento nos seus vídeos. Então, se você não conhece, depois dê uma passadinha lá. Canal Isto Não É um Cachimbo, do Gabriel, lá de Porto Alegre. Bom, se isto não é um cachimbo, o que é um cachimbo, afinal? Para mim, eu acho que fumar cachimbo não deve ser encarado como uma obrigação, mas sim como uma espontaneidade. Não é algo que você vai se obrigar a fazer, às vezes em momentos que você não pode, mas sim nos momentos que você está livre para poder fazer. Se num determinado momento, mesmo que você queira
por algum motivo você não pode parar com calma e degustar o seu tabaco, tudo bem. Mas haverão outros momentos que você vai poder fazer isso de forma mais espontânea. Isso eu acho que torna a experiência mais agradável, sabe? E seguindo esse mesmo raciocínio, eu acho que fumar cachimbo não deve ser encarado como um compromisso, mas sim como um hobby, que é o que de fato fumar cachimbo significa, um hobby. O compromisso, assim como o trabalho, é aquilo que você tem horário rígido, né? Dia rígido, né? Certo ali para poder fazer. Enquanto que o hobby, para ser um hobby, ele deve ser algo que vai te trazer descontração. Então, quanto menos rígido você for no seu ritual, né, de fumar o cachimbo, quanto mais flexível você for, eu acho que isso também tende a tornar a experiência muito mais prazerosa e agradável também, né? Ao invés de encarar como compromisso, na verdade é um hobby. E eu também acho que fumar cachimbo não deve ser praticado com desatenção, mas sim com contemplação. Desatenção no sentido de que o tabaco, né, ele tem as suas complexidades, mesmo que seja um tabaco dos mais simples, ele vai ter ali as suas nuances de sabor, de aromas, né, as notas. E quando você fuma o cachimbo desatento, é como se você estivesse assistindo a um filme ou lendo um livro com total desatenção. E isso não vai te permitir entrar num processo de imersão para poder extrair, né, daquele momento ali as melhores coisas que aquele momento pode oferecer. Então, quando você está fumando o cachimbo com contemplação, isso dedicando mesmo, né, a sua atenção focada naquilo ali, eu acho que torna também a experiência de fumar ainda mais rica. E fumar cachimbo também eu acho que não deve ser encarado em determinados momentos como uma decepção, mas sim como uma satisfação. Decepção no sentido de que às vezes você vai conhecer um determinado tabaco que você criou muita expectativa e às vezes aquele tabaco não te entregou aquilo tudo que você tinha imaginado. Então talvez você vá ficar um pouco frustrado. Quando na verdade, mesmo que você não tenha gostado daquele determinado tabaco, ou daquele determinado cachimbo, né, de um shape que você comprou, ou de uma marca, etc., aquilo também já vai te servir de uma experiência a mais nesse vocabulário cachimbeiro, nesse universo, né, que tem em torno do cachimbo. Então, ou seja, quando você experimenta algo, que, mesmo que você não goste, aquilo também está te servindo como uma experiência a mais. Então, ainda assim, ele deve ser satisfatório nesse sentido, sabe? E aqui vai uma opinião bastante pessoal. Fumar cachimbo, eu acho que não deve ser visto com limitação, mas sim como descoberta. Limitação no sentido de que às vezes você vai conhecer um determinado tabaco e você vai gostar tanto dele que você vai fumar apenas dele. E isso, de certa maneira, acaba sendo um pouco limitante porque não vai te permitir conhecer outras possibilidades de sabores ou de misturas. Então acaba te limitando a ponto de você não conseguir fazer outras descobertas. O que, na verdade, não significa que quem escolhe um tabaco preferido ali e fuma ele pelo resto da vida esteja errado. Não, acho que fumar cachimbo, né, cada um tem o seu jeito, tem a sua forma própria. Mas, pessoalmente falando, para mim, a maneira que eu vejo para o meu hobby é que me apegar apenas a um determinado tipo de tabaco, uma determinada marca, uma determinada mistura, para mim seria algo muito limitante. Então, quando eu me lanço nesse universo cachimbeiro, uma das coisas que eu mais acho interessantes é justamente a descoberta, né? Esse momento de você poder encontrar diversas possibilidades de sabor, de aroma, né, de misturas e etc. É sempre muito, muito prazeroso.
E para fechar, diferente do que a maioria que não fuma cachimbo acha, fumar cachimbo não deve ser encarado como um vício, mas sim como um prazer. E por mais que o cachimbo que serve para queimar tabaco tenha nele nicotina, e a nicotina é uma substância viciante, a maneira que a gente deve conduzir esse nosso hobby é através de uma maneira que a gente consiga manter ali aquele controle para que a gente não se perceba viciado, né? Porque quando você se vicia em algo, é como se você estivesse perdendo o controle, né, da sua própria vontade, e automaticamente você se torna um escravizado dessa substância. E aquilo que era para ser prazeroso deixa de ser e passa a ser algo extremamente desagradável. Então, para mim, fumar cachimbo deve ser encarado como algo que vai te proporcionar prazer, né? E nunca uma escravização através do vício. E isso acaba nos levando até o primeiro tópico que eu abordei, que fumar cachimbo não deve ser encarado como uma obrigação, mas sim como uma espontaneidade. Bom, confrades, essa é a minha reflexão de hoje. E comentem aí o que para vocês é um cachimbo. Se isto não é um cachimbo, o que para vocês é um cachimbo? Vamos trocando ideia aí, beleza? Aquele abraço do Barba e até o próximo vídeo. Valeu!